O homem que não morreu totalmente para si ainda é tentado e vencido nas coisas triviais. Bom, meu nome é Eduardo e o intuito de gravar esses vídeos é demonstrar um pouco do que eu tenho aprendido nesse processo, na minha trajetória de vida e como eu estou conseguindo evoluir por meio dos meus estudos e por meio do que eu venho aprender, né, durante o meu dia a dia. E gravar aqui e tentar demonstrar um pouco o que eu posso passar durante essa minha trajetória e ajudar as outras pessoas, né? E também uma forma também de me expressar, conseguir trazer esse certo conhecimento. E hoje o tema que eu vou abordar é pelo fato da gente não conseguir negar as paixões que acontecem no nosso dia a dia, né? Muitas das vezes a gente vive o dia e a gente não morre para si. Mas como assim morrer para si? De fato é você negar aquilo que pode ser prazeroso, aquilo que pode ser benéfico momentaneamente e negar coisas que vão fazer você evoluir futuramente, né? E eu vim me basear nesse nesse contexto em alguns livros, né, que me fez abrir os horizontes ao decorrer da minha leitura. O primeiro livro que eu venho apresentar é Imitação de Cristo, né, de Thomas Kempis, certo? Então, esse livro, é, Imitação de Cristo, em uma parte dele aqui no capítulo 6, vou abrir aqui, ele diz assim: sempre que um homem deseja alguma coisa desordenadamente, já não tem mais sossego dentro de si. O orgulhoso e o avarento jamais descansam, mas os pobres e humildes de espírito vivem em plena paz. O homem que ainda não morreu totalmente para si, depressa é tentado e vencido nas coisas que são triviais, né? E o fraco de espírito, e é o que de certa forma ainda é carnal, se delicia nos prazeres dos sentidos. Dificilmente consegue se afastar por completo desses desejos terrenos. Por isso, aflige-se sempre quando dele se afasta bem depressa. Além desse livro aqui, Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, há outro livro que eu consegui meio que estabelecer uma relação de entendimento, né? Por meio da história de Miyamoto Musashi. É um livro de um samurai que ele passa por um processo de mudança, principalmente interna, em relação do que ele quer ser, né, na vida dele, os objetivos que ele almeja na vida dele. E nesse processo, antes de ele se tornar o Musashi, porque ocorre uma mudança no nome dele, ele é capturado na vila dele, na aldeia que ele mora. E nessa aldeia que ele mora, tem uma senhora que captura ele conjuntamente de um monge. E esse monge, ele acaba prendendo ele no topo de uma árvore. Logo depois ele é salvo pela Otsu, que é uma menina que acaba se apaixonando por Musashi. E Musashi também acaba se apaixonando dela. Logo depois de um tempo que ele passa nessa árvore, ela acaba salvando ele e ele tem que depois salvar a irmã dele, que também foi capturada para ver se ele ia à procura dela, né? Anteriormente de ele ser capturado. Mas, antes de ele fazer isso, ele tem que pedir para Otis que ela espere e aguarde ele numa ponte, que é a ponte Hanabashi. Nessa ponte, quando ele vai, ele acaba se encontrando com um monge, né? Takawan. O monge Takawan acaba prisionando ele, entre aspas, em um local onde ele acaba tendo muito acesso à leitura, a desenvolvimento dele, né? Ele começa a ler até, por exemplo, o livro do Arte da Guerra, né? Que eu esqueci o outro nome, mas ele acaba lendo esse livro Arte da Guerra e ele, dentre essa cultura, ele acaba se desenvolvendo muito bem o que ele quer ser, né? O que ele quer fazer. Que até mesmo depois que ele fica mais ou menos um ano aí, ele muda o nome dele, que antes era Takezo, e se torna Musashi, né? Miyamoto Musashi, a moto. Então, logo, ele muda o nome dele e passa a se chamar Miyamoto Musashi, certo? Até aí, durante esse período de um ano, Otsu ficou esperando ele, dia após dia, nessa ponte Hanabashi, sempre ia à procura dele.
até o momento que ele passa por essa ponte. E quando ele passa, quem ele encontra? A Otis. Mas aí já não é Takizo, agora é Musashi, com outro propósito e outra missão. Ao decorrer desse momento que ele se encontra com Otis, eles têm uma breve conversa e ele fala que ele precisa, que ela precisa, eu até esqueci, mas que ela precisa arrumar a mochila dela para ir com ele. Mas antes desse processo de falar, ele sabe que a missão dele não não é, como eu posso dizer, a missão dele não é estar com ela no momento. A missão dele é se desenvolver. E ele tem que fazer uma escolha. Ou ele deixa Otso fazendo o ao contrário do que ele tinha prometido para ela, ou ele segue com Otso, mas ela vai acabar atrapalhando na missão dele. Aí que ele faz a escolha de abandoná-la. Quando ele volta, ela já não está mais lá, né? Ou ele já não está mais lá. E ele teve que fazer uma escolha em prol da missão dele. Ou ele seguia nessa paixão, ou ele continuava a missão que ele tem que fazer, né? Ele continuava a missão dele. E isso tem muita relação com o que é dito aqui em Imitação de Cristo, certo? O que ele fala que tem uma relação pelo fato de que eu sei que são contextos totalmente diferentes. A gente está falando de um samurai em um período de guerra, né? Período que ele queria se tornar um samurai. E a gente está falando de a imitação de Cristo, que são coisas que ser Cristo é uma coisa totalmente diferente de ser samurai, né? De você ir na missão de ser um samurai, que fala de você renegar seus desejos, a si mesmo, as suas paixões em prol da sua missão, já tem uma relação muito boa nisso, né? Muitas das vezes, até mesmo aqui até então no meu momento de aprendizado, eu tenho que renegar muitas paixões que eu tenho na minha vida, certo? E essas paixões pode ser até o conforto. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Zero experiência de fazer vídeo, olhar para uma câmera, não tenho ainda a habilidade necessária. O certo, o que certo a se fazer para me manter confortável é não fazer o vídeo, né? Ao menos nem tentar. Mas quando a gente morre para si mesmo, morre para o efeito o efeito negativo que isso pode gerar, mais pense no algo positivo e na tentativa, já é algo de negar a si mesmo, um luxo, né? O luxo de você não tentar, de você correr atrás. Ou se você tem um propósito na fé, né? Até como a castidade, como penitência, certo? Como a caridade. Se você nega talvez uma se você nega talvez um luxo que você ia talvez gastar, por exemplo, com uma pizza, por que você não é caridoso? Por que você não doa um alimento? Ou quando você está em período de penitência, por que você não faz algo diferente nessa penitência? Algo que tire você um pouco do desconforto, certo? Renegue a si mesmo e siga a missão, entende? E assim, eu como jovem, eu compreendo que o mundo atual a gente está cercado de telas, cercado de questões dopaminérgicas, questões que modulam o nosso cérebro em relação aos nossos hábitos, mas a capacidade da gente negar essas questões que, que nos mantém nessa inércia de mudança, essa inércia de comportamento espiritual até, é uma capacidade poderosa. O fato que essa capacidade da gente negar a si mesmo, principalmente nesse mundo atual, fortalece nosso espírito e as nossas capacidades intelectuais de até mesmo profissionais. E em relação às questões que de uma pessoa que renegou a si mesmo e renegou quem ele era, o modo que ele agia, eu tenho que indicar aqui um outro livro que vai
ajudar muito também nesse processo, que é Confissões de Santo Agostinho, certo? Santo Agostinho, ele, ele, assim, o meu crescimento até agora, nesse momento de vida, me ajudou muito a entender o que que eu tinha que, qual era a minha relação com Deus, como eu teria que me entregar a Deus e como eu teria que me rebaixar, como eu teria que negar a mim mesmo, as minhas vontades, as minhas paixões e tudo aquilo que me afastava do Senhor. Então, Santo Agostinho, principalmente para os jovens, é um livro que eu super indico. Fazer uma leitura, é uma leitura extensa, uma leitura difícil de entender para quem está começando, mas eu super indico. Ele fala que coisas que você, quando você lê, você você consegue ver a própria vida em si, né? Quando você está lendo o livro, você consegue pensar na sua própria vida, nas coisas que a gente faz. E aos jovens isso aqui é muito bom. O que eu indico, assim, eu como jovem, nem falei, mas eu tenho 21, ou não, tenho 20 anos, vou fazer 21. Então eu com 20 anos, quando eu comecei a minha trajetória, como um católico principalmente, eu me baseei muito nesses dois livros aqui, ainda me baseio, certo? Ainda tenho muito a aprimorar, muita coisa a aprender, a me desenvolver, entender. E eu consegui, por meio do livro Musashi, entender um pouco isso, né? O que que tem que ser feito. Talvez a gente tenha que negar realmente, talvez a gente tenha que ter paciência e entender que o processo vai ter que ter os seus momentos de espinho, os seus momentos que a gente vai ter que carregar nossas cruzes, momentos que a gente vai ter que enfrentar os nossos problemas e os desafios. E às vezes a gente vai ter que negar a si mesmo, negar nossas vontades e nossas paixões. Então, bom, pro meu primeiro vídeo eu acho que já é uma coisa que eu posso entregar. Peço que orem para mim, que eu possa continuar melhorando minhas habilidades e que eu possa entregar coisas, conteúdos que possam ajudar vocês, certo? Obrigado pela sua visualização. Deixe o like se você gostou. Se você não gostou, deixe o dislike. Deixe sua opinião sobre o que você achou, o que você tem a comentar e acrescentar, ou o que você tem para ir contra. Se você tem algo contra, também diga para mim. Se tem alguma coisa para auxiliar. É isso aí. Se você quer comentar aí, comenta alguma coisa, certo? É, compartilha para alguém que talvez possa ser de alguma ajuda. E é isso. Fique com Deus e que Deus abençoe vocês. Valeu.